Boa tarde, pessoal. Está conseguindo me ouvir, Vitor? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Bom, pessoal, a gente vai respeitar aqui quem se comprometeu a chegar às 18 horas e já iniciar o nosso webinar. Primeiro, agradecer pela presença de cada um de vocês, seja quem está assistindo aqui ao vivo, como também quem vai eventualmente assistir por vídeo depois da gravação. A ideia desse webinar é trazer realmente um pouquinho da prática do que a gente vive aqui no dia a dia, nessa parte de imposto de renda, algumas novidades, algumas decisões que a gente tem que tomar. Não é a legislação é muito profunda, ela tem diversos assuntos e a gente procurou fazer um apanhado geral aqui, de maneira a demonstrar, dar subsídio para as pessoas começarem ali a ter um pouco mais de vivência com esse novo mundo, dado que a gente teve uma mudança significativa aí na maneira de tributação no Brasil para ativos que são sediados no exterior. Primeiro, eu gostaria de agradecer, depois, né, gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu. A gente quase teve que mudar a assinatura aqui do webinar, porque quase batemos o limite, né, de inscrições de pessoas ao vivo. Obrigado, o tema de muita relevância e que estamos aqui, eu e o Vitor, para comentar um pouquinho mais no detalhe. A gente tem esses QR Codes aqui à direita, eles são já para vocês, caso queiram já seguir com alguma dúvida específica, no seu caso concreta, e já conduzir algum tipo de trabalho conosco, tirar uma dúvida, a gente pode ajudar sempre, vai ser um prazer. E durante a apresentação, a gente incentiva que vocês façam, enviem as dúvidas. A gente tem um bloco no final para falar somente de dúvidas. A gente vai procurar responder todas, dependendo da quantidade, não conseguiremos, mas entraremos em contato com cada um de vocês que não tiverem dúvidas respondidas para a gente conversar, enfim, e desamarrar o que eventualmente vocês têm de algum questionamento, alguma dúvida. Bom, antes de passar a bola para o Vitor, para o primeiro tema, a gente dividiu essa apresentação em 3 grandes grupos, que são, como eu falei, densos, e já antecipadamente peço perdão, porque a gente vai ter que exceder um pouco mais de 1 hora para conseguir passar com uma certa profundidade, um carinho, tudo que precisa ser de importante considerado em cada uma dessas etapas, tá? Então, primeiro item, declaração de bens e direitos, declaração de bens e direitos no exterior. A gente trouxe os principais ativos que a gente vê os nossos clientes investindo, ações, bons, ETF, fundos, imóveis, participação societária. Depois falar um pouquinho da atualização. A atualização ela tem 2 óticas, né? A ótica teórica e depois a ótica prática. Na prática, não é tão simples como a gente imaginava. Tem um sistema chamado ABEX, a gente vai falar mais em detalhe para o futuro, mas ele tem uma certa complexidade de geração na verdade, informação, né, de que você vai colocar um ativo ou outro em termos de atualização. Por último, a gente vai falar dos temas mais controversos e que tem mais trazido discussões. A edição normativa 2180, que foi lançada na semana passada, a transparência na prática, como que isso funciona, e o tema que mais, eu diria que eu e o Vitor aqui, a gente tem quase conversas diárias, mais de uma vez, com diferentes pessoas, para falar do CPC 48, e incentivo novamente, reforço, que vai ser um prazer ter as dúvidas de vocês, e a gente vai respondendo ou ao longo, ou fechamos no grupo de dúvidas ao final. Vitão, segue aí, fica à vontade. Maravilha. Eu acho que é só importante o pessoal saber que não deu para a gente abordar todos os temas, tanto da IN 2180, tanto do projeto de lei. A gente focou nos mais controversos que tem vindo mais à tona, né, nas nossas reuniões com os clientes. Mas antes a gente precisa falar de como declarar os ativos internacionais. Aqui não mudou. Como declarar os ativos internacionais não mudou. O que mudou foi a sistemática de tributação. Então aqui vai ser bem breve, se é um tema já que a gente já falou em outras lives também, e é basicamente como declarar na ficha de bens e direitos. Nesse caso aqui, nós trouxemos o exemplo de aquisição de um fundo de investimento numa instituição financeira e um fundo sediado em Luxemburgo. E esse fundo ele foi adquirido em diversas etapas. Você veria que foi adquirido em 3 anos consecutivos, 20, 21 e 22. Para fins de declaração de imposto de renda, a gente vai sempre olhar na ótica real. Qual é o custo do dólar histórico daquele ativo? E você vai notar que para cada aquisição se utilizou um câmbio de venda do Banco Central. Eu botei uma setinha piscando ali, porque o pessoal às vezes usa o câmbio de compra, mas é o câmbio de venda. Então, para o lote que foi adquirido em 2020, câmbio de venda do Banco Central na data da aquisição desse lote. E uma coisa que as pessoas confundem, às vezes faz uma remessa de capital para o exterior e declara que está no contrato de câmbio. Mas na prática, às vezes você faz a remessa
e o saldo fica na conta corrente disponível para uma posterior aquisição. Essa diferença da data do envio do capital para a data de aquisição efetiva do ativo muda o câmbio, e o câmbio a ser utilizado é o da data da aquisição. Por esse motivo, a gente faz um custo histórico do ativo. De 20 a 22, ele tem 1.000 ações, 1.000 cotas do fundo, 1.000 cotas do fundo, totalizando 189 mil dólares, 923 mil reais e um câmbio médio histórico de 4,88,45. Isso aqui é um tema já batido, mas a gente trouxe aqui mais para poder abrir esse nosso encontro. É um ponto importante aqui, Vitor, se permite comentar. Esse é um erro que a gente encontra aqui com uma certa recorrência, tá? Das pessoas fazerem a remessa de câmbio para uma conta pessoal. Maravilha, Wagner do Brasil, conta corrente no banco daqui, mandou para a conta do Wagner no exterior. E aí passa 2, 3 dias, eu invisto, por exemplo, no fundo, que o Vitor mostrou ali no slide anterior. A data que você usa o câmbio é a data da aquisição desse ativo. E as pessoas falam, beleza, se eu comprei um ativo, estava 4,80, na verdade eu fiz a remessa, estava 4,80. E quando eu investi estava 4,85, maravilha, seu câmbio de conversão é 4,85. E essa diferença aqui, ela é um rendimento isento não tributável, caso essa conta que você fez o remessa de capital, né, conta de destino no exterior, lá fora do Brasil, seja uma conta checking account. Importante, essa isenção de tributação de contas correntes, exatamente o termo é conta corrente não remunerada. Conta corrente não remunerada não tem tributação pela variação cambial. Tinha ali, já na legislação anterior, tá? Na nova, realmente foi batido o martelo, tinha ali uma dúvida quando que tinha e se tinha mesmo tributação, mas pela 14754 bateu-se o martelo que não tem. Então, se tem essa diferença de câmbio nesse exemplo que eu dei, de 5 centavos, você tem que refletir na ficha de rendimentos isentos a variação cambial isenta de tributação. E enquanto o saldo estava na conta não remunerada, né? Exato. E aí, a diferença entre a entrada do capital e o investimento, se teve alguma variação positiva nessa conta checking account, zero de imposto, mas você precisa declarar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Só um adendo que é importante, porque muita gente erra nisso e carrega por anos esse erro. É diferente de quando você manda direto para a empresa, tá, gente? Então, vamos supor que você tem uma offshore, mandou na conta, Wagner, por exemplo, no Brasil, mandou direto para a conta do Wagner, conta da offshore do Wagner fora do Brasil. Este aporte, como foi direto, você pode usar o contrato de câmbio. E no final do dia é até melhor, porque o câmbio do contrato de câmbio é maior do que o câmbio do Banco Central. Você tem spread bancário, custo de contrato, IOF, você consegue considerar isso tudo como custo da estrutura. O custo histórico fica maior, né? Até para fim de apuração do ganho de capital fica positivo. E aqui a gente trouxe alguns itens que é importante você expor na declaração, na ficha de bens e direitos do seu imposto de renda. Então, sempre a quantidade de ações ou cotas do fundo, valor em dólar, então aquele valor que nós olhamos lá atrás de 189 mil dólares, né? Câmbio médio da aquisição, que é essa continha que nós fizemos ali. E, por fim, a entidade que está custodiando esse ativo. Vocês vão ver que nesse exemplo, em 2023 não teve nenhuma aquisição, e o imposto de renda ele é declarado ao custo histórico. Então, de 2022, 31 de 2022 para 31 de 2023, não teve nenhuma alteração no valor, tá? O preço de custo de aquisição do ativo ali. E um outro item importante aqui, a localização. Muitos fundos são estruturados em Luxemburgo e negociado em plataformas de investimento nos Estados Unidos. E aí você já acha que o ativo é um ativo sediado nos Estados Unidos, quando, na verdade, se ele estiver no seu nome pessoal, ele é um ativo sediado em Luxemburgo, que é negociado nos Estados Unidos. Então, você tem que... Geralmente, ele fica no ISIN number ali, no COSIPzinho do ativo. Eu vou dar um exemplo, né? Esse fundo aqui começa com LU e um monte de números, né? O LU já é de Luxemburgo, então você pode considerar que é um fundo sediado em Luxemburgo. Grandes instituições como Itaú, Morgan Stanley, UBS, eles utilizam o Luxemburgo para poder constituir fundos que são negociados para fins de captação, né, nos Estados Unidos. Aqui o outro exemplo é o imóvel. Então, vocês vão notarem aqui, tem o custo de aquisição do imóvel na data que eu fiz o closing, da aquisição efetiva do imóvel, e no ano seguinte eu decidi fazer uma benfeitoria. Então, nós temos dois tipos de investimento: o custo de aquisição inicial e a benfeitoria, que é somada ao valor do imóvel. Por esse motivo, eu preciso olhar para dois câmbios em diferentes momentos, né? E se você fez uma benfeitoria durante o ano de 2023 em datas separadas, a data do pagamento de cada benfeitoria é o câmbio de venda do Banco Central que você deve observar para converter aquele montante
na moeda estrangeira para o real. E aqui vocês vão notar que a gente está falando de um imóvel em Portugal. A nova legislação alterou, o Wagner vai falar um pouquinho sobre isso, essa necessidade de você fazer a conversão de euro para dólar e depois de dólar para real. Qual era o câmbio que você utilizava? O câmbio emissor da moeda. Então, você ia lá no Banco Central Europeu, consultava a taxa de conversão de euro para dólar, chegava numa posição em dólar, e aí você convertia para real por meio do câmbio de venda do Banco Central. E aqui é um exemplo que até 2023 funcionava dessa forma. Eu tive um custo de aquisição de 100 mil euros, converti primeiro para dólar, 1,0524, cheguei numa posição em dólar, depois converti pelo câmbio de venda de 5,0266 para poder chegar na minha posição em real que eu devo expor no meu imposto de renda. Então, o somatório do meu imposto de renda é 528.999 mais o 389.674. E aí vocês vão notar que a benfeitoria aconteceu em 23. Então, teve uma variação aqui embaixo de 528 para 918, tá? Essa questão do câmbio é relevante porque as pessoas elas realmente se confundiram de como fazer. Então, pela regra literal da lei anterior, né, até 2023, você é o que o Vitor falou, né? Transacionei em euro. Você tem que pegar esse investimento em euro, converter pelo Banco Central Europeu, que emite a moeda, é o banco emissor da moeda de onde você tem investimento. Então, euro, Banco Central Europeu, converte para o dólar, e do dólar você usa o Banco Central Brasileiro para converter para o real. O que a legislação trouxe é que as conversões agora são diretas. Dá ali alguma diferença, não é um negócio expressivo não, mas dá alguma diferença. Hoje basta entrar em plataforma de pesquisa e botar cotações e boletins do Banco Central do Brasil. Lá você já consegue selecionar a moeda, qual é a data que você quer, e ali você tem a paridade real já para a moeda que você deseja, tá? Euro, ien, franco suíço, dólar, enfim. A moeda que você investir já converte direto para o real. Legal. Bom, aqui a gente já fala na participação societária, né? A gente trouxe um exemplo aqui da Fortex Group, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e foi integralizada na ótica em dólar a mesma quantidade de dólares, 133 mil dólares para cada sócio. No entanto, os aportes foram realizados em datas diferentes. Então, é comum que seja observado no imposto de renda a posição em real diferente de um sócio para o outro. Então, a data que você, um exemplo aqui, o Wagner fez o aporte no dia 7/6/2023, o Vitor no dia 15/12. Então, o câmbio que era 491,19 foi para 493,97. Logo, eu precisei de mais real para poder ter a mesma posição nessa empresa que foi constituída. Isso é importante porque muita gente acha, Vitor, mas minha posição aqui no imposto de renda está diferente do meu sócio, que também tem 50%. Os aportes podem acontecer em datas diferentes e o câmbio que a gente utiliza é a data do efetivo aporte, né? A data efetiva do aporte que foi realizado. E aí que não tem muito mistério: participação societária, percentual de participação, país sede da empresa, custo em dólar do aporte, bem como o câmbio histórico de aquisição desse capital social, que se dá por meio dos aportes, tá? Eu acho que você está no mudo, Wagner. Vamos lá. A gente recebeu uma dúvida, até aproveitando aqui o ensejo, que linka um pouco com o que está aqui. O Caco perguntou, na descrição, declara o valor atualizado do fundo em dólar, não histórico. Na verdade, é o valor histórico. Então, nesse exemplo aqui, o fundo ou empresa, ou enfim, qualquer ativo internacional, você sempre vai declarar o valor histórico, exceto se atualizar, que a gente vai entrar nessa seara específica. Então, investir aqui nesse exemplo, se fosse um fundo ou uma empresa, é a mesma coisa, tá? 133 mil dólares é isso que fica enquanto não se coloca ou retira recursos nesse ativo, né? Empresa ou fundo, enfim, ativos em geral. Eu acho que essa dúvida é bem comum, inclusive, tá? Porque tem gente que pega o extrato em 31/12, pega o câmbio do Banco Central e atualiza todo ano o custo de aquisição daquele ativo, quando na verdade deveria estar carregando o custo desde a data da aquisição e não atualizar. Então, na data que você realizar o ativo, você vai apurar o valor de mercado do ativo contra o custo histórico do seu imposto de renda, vai ser o ganho de capital que você vai apurar. Bom, esse foi o início. Então, é um bloco bem rápido, onde a gente abordou temas que já é de conhecimento das pessoas que investem no exterior. E agora a gente vai iniciar mais para as novidades, né? Então, vou deixar com o Wagner aí essa introdução
e a gente vai seguir na sequência aí. Legal. Agora a gente entra em dois blocos dentro da atualização, tá? Um teórico e depois na prática. A gente até gravou um videozinho, um tutorial bem legal para a gente rodar aqui rapidinho, mais para o final, na parte da prática. Mas a ideia é trazer para vocês quais são os conceitos da atualização, qual é o motivo da atualização, né? E cada um aqui avalia se faz sentido ou não. Não tem receita de bolo de atualização. O que tem, a gente vai trazer, inclusive, aqui, são situações onde há uma vantagem em atualizar. Mas a gente vai entrar em mais detalhe logo na sequência. Pode passar aí, por favor. Isso, pronto, vamos lá. A gente tem alguns ativos que podem ser atualizados, tá? Então, tem alguns ativos que não são considerados, por exemplo, moeda em espécie, joias, animais. Então, os ativos que podem ser atualizados, aplicações financeiras, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, empresas controladas. E aí, o que é atualização? A atualização, na prática, é pegar o que está registrado a custo do seu imposto de renda e colocar este valor conforme a data base de 31, no valor deles de 31/12/23. Então, o fisco, quando ele muda a legislação, vamos lembrar que ele está querendo arrecadar. Essa legislação busca maior arrecadação para o governo e vai, de fato, arrecadar. Mas eles não mexeram no estoque. Tá? Então, o que você tem de lucros acumulados em todas as suas carteiras de investimento, em todas as suas empresas, isso não está tocado. Isso se mantém preservado. Se você não fizer nada, você não precisa atualizar. Uma pergunta que a gente está recebendo com uma certa frequência. As pessoas estão achando, a boa parte delas, que a atualização é obrigatória. Ela foi obrigatória, é obrigatória para fundos exclusivos no Brasil. A Lei 14.754, ela fala de ativos internacionais e de fundos exclusivos no Brasil. Os fundos exclusivos no Brasil, eles deram um nome bonito, outros falaram que era a regra de transição. Então, a regra de transição é a seguinte: se quem tem fundo exclusivo no Brasil aderisse à atualização antecipada, pagaria 8% a partir de dezembro, tá? Então, 5 parcelas, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e a quinta parcela em maio. Então, você pagaria 8% nessas 5 parcelas. Caso não aderisse aos 8%, poderia pagar os 15% em 31 de maio, fundo exclusivo, tá, gente? Em 31 de maio, pagar 15% pelo estoque do lucro, podendo parcelar em 24 vezes, corrigido pelo IPCA, Selic, na verdade. Então, assim, essa é a regra do fundo. A regra dos ativos internacionais, você não tem obrigatoriedade de atualizar. Primeiro ponto. Segundo, você pode atualizar os ativos conforme a sua escolha. Ah, Wagner, tenho lá ações da Apple, Dell, Tesla e etc. Pulverizado na pessoa física. Eu posso atualizar só a Apple? Pode. Posso atualizar nada? Pode. Posso atualizar tudo? Pode. É a sua escolha fazer essa atualização, tá? E aí, para cada tipo de ativo, você tem que ter uma base de atualização. O que é a base de atualização? Na prática, é o valor deste ativo no dia 31/12/2023. Tá? Você considera duas coisas, dois pontos principais para atualização. Além do valor na moeda local, também a variação cambial. Tá? Então, aplicação financeira, um exemplo. Pegou lá o extrato que o Vitor mostrou do fundo lá de Luxemburgo, tinha lá 150 mil dólares investidos, câmbio de 3, 450 mil reais. Maravilha, você pode pegar este valor deste fundo, 450 mil reais, e vamos supor que 150 mil viraram 500. E o câmbio estava 4,84, 13. Vou arredondar para cima só para ficar mais fácil, tá? Então, 2,5 milhões é a tua base de atualização em reais versus o que está declarado no seu imposto de renda. Por essa diferença, 8%. A aplicação financeira é o modelo mais simples de você atualizar, porque basta pegar o extrato da sua corretora, do seu banco, e fazer a atualização. Agora, para bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, de fato, a gente vai passar aqui alguns exemplos de avaliação, mas de fato tem que ter uma atualização, uma avaliação por especialista. Tá? Então, se tem um imóvel direto no nome do Wagner, este imóvel pode ser atualizado, imóvel no exterior, tá? Pode ser atualizado para a data base de 31/12/23, pagando 8%. Desde que, para eu saber esse valor, preciso saber para saber qual o valor do mercado desse ativo, preciso ter uma avaliação de especialista. E a lei, realmente, ela menciona isso, a avaliação de especialista para essas 4 classes de ativo. E na empresa offshore,
ou, na verdade, até refraseando, empresas controladas no exterior. Não precisa ser, inclusive, as empresas que são controladas indiretamente. Você pode fazer a atualização de maneira segregada, tá? Não atualiza a empresa offshore, atualiza só de baixo. Você pode fazer, na gestão normativa ele trouxe isso. Então, você tem que ter o balanço patrimonial dessa estrutura no padrão brasileiro, já estou antecipando algumas coisas aqui, mas no padrão brasileiro, a avaliação exige que seja no padrão brasileiro, assinado, com balanço assinado por um contador licenciado no Brasil, e pega ali o patrimônio líquido dessa estrutura versus o valor de custo do imposto de renda. Tá? O patrimônio líquido é uma composição dos capitais investidos pelos sócios, que na contabilidade a gente chama de capital social, e os lucros ou prejuízos acumulados da estrutura. Então, combinado disso, de uma maneira grosseira, tem reserva, enfim, a parte contábil mais profunda, você tem outras contas ali dentro, mas a conta contábil de patrimônio líquido nada mais é que um consolidador das contas de capital dos sócios que foram enviados, mais os lucros ou prejuízos que foram acumulados durante toda a vida da estrutura. E aí, só reforçando, né, Wagner? Somente ativos que foram declarados na última declaração, 31/12/22, e o câmbio utilizado para poder chegar na ótica real desse valor de mercado de ativo de 31/12/23 é o câmbio de 4,8413. Quem é da época da DERCAT é o novo 26562. Então, lembra quem repatriou o patrimônio lá atrás, né? Em 31/12/2014 tinha um câmbio 26562. O 26562 virou 48413 e isso vai ficar marcado aí para quem é tributarista, quem investe no exterior daqui para frente, quem optar pela atualização, né? Tem até uma dúvida que o Marcelo enviou agora, que ele perguntou exatamente isso, né? Na DERCAT você tinha lá o câmbio cravado na DERCAT, e se você quiser atualizar, lembra, a atualização considera a atualização do câmbio e do valor de mercado. Então, exceto se você... Aqui o Marcelo pergunta se atualiza só o câmbio. Na prática é isso, né? É pela PETAX. Na verdade, é pelo câmbio de venda do Bacen. E aí, vou dar um exemplo, tá? Investir lá $100 mil, câmbio de 26562, você tem um valor em reais. Este valor, se ele for $100 mil ainda, espero que não seja, para você ter ganhado dinheiro também em dólar, mas se ele for $100 mil ainda, na prática você só vai atualizar o câmbio de 26562 por novos 26562 do 48413, tá? Pagando 8% pela diferença. Então, de fato, o valor de mercado no dia 31/12 em reais versus o valor em reais declarado no seu imposto de renda por esta diferença, 8%. Bom, aí a gente tem algumas observações, que também tem algumas crenças, a gente está aqui para desmistificar e a gente incentiva novamente que vocês enviem as dúvidas durante, a gente vai respondendo sempre que tiver espaço. Primeiro, se você tem uma estrutura offshore, e é uma estrutura controlada no exterior, melhor dizendo, offshore, as pessoas vinculam muito com o paraíso fiscal, mas se for uma empresa americana, por exemplo, dependendo do estado, ela não é uma empresa offshore, não é uma empresa sediada em país com tributação favorecida. E aí você tem uma estrutura offshore, na parte de atualização, você vai atualizar o capital social, a gente vai tratar em mais detalhe para mostrar para vocês como que vai ser essa apresentação. Capital social, na prática, o capital social, naquele exemplo que o Vitor mostrou, o Wagner investiu $133 mil na empresa Fortex Group Ltd. O capital social não muda, porque o Wagner colocou esse valor, exceto só mudaria se o Wagner tivesse colocado mais ou reduzido a participação dele. Então, o 133 mil, ele fica estático, em dólar. Na prática, você só vai atualizar o câmbio. Tinha um câmbio histórico, você atualiza o câmbio para o 48413. Já entra na sua dúvida, Francisco. E, além disso, lembrando que o patrimônio líquido tem, dentro da composição do PL, né, do patrimônio líquido, as contas de lucro ou prejuízo. Tendo lucro, o lucro é tributado em sua totalidade em 8%. 8% do lucro, paga um imposto, converte a 48413 e dali em diante não tem mais nenhuma tributação sobre o lucro. Então, você investiu lá $133 mil na estrutura, atualiza o câmbio do capital social e vamos supor que tenha $50 mil de ganho, de lucro, desculpa, na estrutura. E 50 mil seja a minha fração, tá? Porque você tem que pegar a sua fração percentual. Então, a minha fração é $50 mil de lucro. Eu atualizo a 8% para o câmbio da data de 31/12 de 23. Vamos supor que estava, vou arredondar para 5 de novo, só para facilitar a conta. Então, 50 mil vezes 5, 250 mil reais. Esses 250 mil reais, eles ficam ali na minha declaração, vocês vão ver ele um pouquinho melhor. E enquanto eu não distribuo o dividendo ou tenho novos lucros, aquele valor fica estático. Distribuiu.
Então, o câmbio estava assim, vamos supor que ele foi a 6. Peguei os 50 mil dólares, distribuí o valor a R$ 6, trouxe inclusive para o Brasil eventualmente. O evento não é trazer para o Brasil, tá? O evento tributário não é trazer para o Brasil. O evento tributário é retirada de recursos da estrutura. Tiro lá 50 mil dólares, câmbio de 6, 300 mil reais. A diferença dos 300 para os 200, zero de imposto. Então, o primeiro item aqui é exatamente isso. Não há nova tributação por variação cambial de lucros das entidades controladas que sejam atualizadas. Tá? Segundo ponto, a adoção já comentei antes, né, ela conforme a escolha do contribuinte. A única limitação é quando você tem uma offshore, quando você tem uma empresa internacional, quando você tem uma empresa internacional, você precisa atualizá-la inteira. Ou, se essa empresa investe em outra, o único ativo que você consegue tirar para atualizar sozinho é uma controlada indireta. Então, se você tem uma empresa lá fora que tem lá uma carteira de investimentos, você não é permitido que você atualize a carteira individualmente, exceto se você tornar a estrutura transparente, que é o regime que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas, a princípio, você não consegue na estrutura offshore, se ela for opaca. O termo opaco não é um termo que está na legislação, tá? Se procurar opaco na Lei 14.754 ou na Instrução Normativa 2080, não existe esse termo. O que existe o termo é transparente. Então, só usaram o opaco para fazer o oposto ao transparente. Eu, inclusive, achei muito boa a analogia. Então, não pode na opaca fazer atualização individual. Na transparente pode, porque a transparente é como se você investisse no nome pessoal. Maravilha, atualizei, resolvi atualizar, faço o ABEX, faço todo o trâmite lá de atualização, imposto pago até 31 de maio de 24. Importante, duas questões relevantes, tem várias pessoas que chegam aqui e infelizmente não conseguem se adequar por conta disso. Primeiro ponto, só é permitida atualização quando o ativo que você quer atualizar está declarado na declaração de 2022, entregue até 31 de maio de 23. Wagner, lá em outubro eu percebi que errei e retifiquei um ativo meu internacional. Você não pode atualizar esse ativo, pela legislação. Segundo ponto, aconteceu com um cliente, a gente conversou na primeira semana de janeiro. Ele resolveu encerrar a estrutura offshore dele e estava com medo da nova tributação. Ele fez tudo dia 26 de dezembro, 26, 27 de dezembro do ano passado. Ele poderia ter atualizado, pago os 8% e depois encerrado. Ele não teria a tributação que ele teve de 27,5% do lucro e de 15% da variação cambial do capital social. Então, assim, são grandes questões que a gente tem aqui a considerar. Francisco e Vanessa, a gente vai responder a sua dúvida logo na sequência, porque essa questão é bem relevante, está na moeda estrangeira para fins de atualização aí a 8%. E eu acho que aqui é só reforçando também, Wagner, se vocês repararem, o que precisa ser feito ainda em 2024 é a decisão de atualizar ou não, porque o imposto precisa ser recolhido até dia 31 de maio de 24, e a decisão de tornar a empresa opaca ou transparente, porque você vai abrir os ativos que compõem a carteira da empresa ou não, de acordo com a sua decisão. Então, a tributação do lucro, mesmo que não distribuído de empresas opacas, elas vão acontecer em 2025, referente ao lucro oferido na data base 31/12 de 24. Agora, a opção de atualizar, de pagar o imposto e a decisão de ser opaco ou transparente tem que ser feita nesse ano, na declaração desse ano. Importante que tenha decisões que têm que ser tomadas mesmo agora. Duas decisões, basicamente. Transparência e atualização. Prazo 31 de maio. Muita gente está perguntando prazo. O pessoal está achando que é abril, a maior parte das pessoas. Mas a atualização e a transparência, ela fica realmente junto com a declaração de imposto de renda, 31 de maio de 2024. Então, a gente separou aqui 4 grandes grupos onde dá um direcionamento, 4 grandes grupos de pessoas, né, de estratégias, onde faz sentido, tá, ter atualização pagando os 8%. Então, assim, quando você tem pretensão de vender os ativos que estão lá fora, Wagner, já decidi que vou vender. Por exemplo, semana que vem um cliente aqui que decidiu encerrar a empresa americana dele. Decidiu semana passada. A gente vai fazer o encerramento da estrutura dele, mas antes vamos atualizar. Ele vai vender esse ativo, vai liquidar a posição de investimentos, vai encerrar a estrutura offshore, a estrutura americana, desculpa, e ao invés de ele pagar 15% do lucro, ele vai pagar 8% do lucro. Tá? E importante, a Instrução Normativa, pela legislação, a gente estava com um certo receio que deveria esperar o pagamento do imposto para depois fazer a atualização, para depois vender o ativo, né? A Instrução Normativa já veio tirando isso da frente. Então, ela falou, olha, todas as transações que forem realizadas entre 1º de janeiro de 24
e a data da atualização, caso o contribuinte faça a adoção da atualização, estão contemplados no programa de atualização. Tinha uma observação no slide anterior que falava se você alienar o bem até 2023, ou seja, você precisa ter o bem na data de 31/12/23. Virou o ano, já pode vender os ativos agora e aplicar para atualização depois. O imposto paga até 31 de maio. Esse item de cima de não residente e o de baixo da esquerda, a origem da moeda, eles andam muito paralelos, tá? O que é isso? A gente tinha uma isenção que foi revogada nessa legislação, onde pessoas que foram não residentes fiscais no Brasil e adquiriram patrimônio neste período de não residência, caso voltasse a morar no Brasil e vendesse esse patrimônio lá fora, não teria imposto nenhum. Zero. Zero mesmo. Isenção total de tributação. Independente da variação em dólar, independente da variação em real. Só que quando você trabalha fora, mora fora do Brasil, e adquire um ativo fora, provavelmente você também está adquirindo com o rendimento que você oferiu fora do Brasil, que aí já leva para o lado aqui de baixo, de origem moeda estrangeira. Então, o que é essa questão do rendimento oferido moeda estrangeira? Na legislação anterior, você quando tinha uma aquisição de um ativo no exterior, essa aquisição foi feita com rendimento oferido em moeda estrangeira, um exemplo, dividendo de ação. Comprei uma ação, pagou um dividendo de $1.000. Esses $1.000 são um rendimento isento, serão um rendimento isento, né, não tributado para a parte da variação cambial. Esses $1.000, na verdade, são um rendimento oferido em moeda estrangeira. Peguei $1.000, investi numa ação X e vendi esse ativo pelo mesmo valor, comprei por 100 e vendi por 100. Teve variação cambial, por exemplo, de 3 para 6. Essa variação não é tributável. Tá? E no programa de atualização, vai ser a última oportunidade das pessoas que tiveram rendimentos oferidos em moeda estrangeira e, eventualmente, as pessoas que foram não residentes e adquiriram ativos no exterior, que estão nessa mesma regra do rendimento oferido em moeda estrangeira, vai ser a última oportunidade de se beneficiar da isenção pela variação cambial. Por quê? Este grupo de pessoas, este grupo de ativos que foram adquiridos com rendimentos oferidos em moeda estrangeira, o câmbio da aquisição vai ser o mesmo câmbio da venda, da atualização, 48413. Então, não vai ter impacto na variação cambial, só vai ter impacto na variação em dólar. Então, quem tem esse cenário pode ser uma questão muito relevante a se considerar. E, por último, estratégia tributária. Tem alguns clientes que estão considerando alavancagem, então alavancar lá fora, pega um empréstimo, a retirada de recursos da estrutura offshore para a pessoa física no Brasil, para fins de pagamento do imposto, não vai ser considerada como uma distribuição de dividendos do período anterior. Isso é importante, porque se fosse considerada como uma distribuição de dividendos do período anterior, teria imposto de 15%. Então, a norma é clara nisso, que toda retirada de recursos com fins de pagamento da atualização não vai ser considerada como dividendo. Então, eventualmente, tem alguns clientes aqui que estão fazendo isso. Pegando dívida lá fora, que é mais barata aqui no Brasil, dá uma carteira em garantia, obviamente, aqui está lá fora, traz dinheiro para o Brasil, paga esse imposto e mantém esse empréstimo sendo pago pelas rendas dos ativos que ele possui. Os juros desse empréstimo, na estrutura opaca, são redutores do teu lucro. Sendo redutor do lucro, também reduz a sua tributação aqui no Brasil no futuro de 15% pelo lucro, tá? Então, assim, são 4 grandes grupos. Tem cenários específicos, mas eu diria assim, o cliente quer vender, desculpa, no curto prazo, já vale a pena atualizar. Ele foi não residente, adquiriu ativos nessa condição, ou teve rendimentos oferidos em moeda estrangeira e comprou ativos no exterior. Esses 2 grupos de pessoas, vale a pena fazer a conta para ver se vai fazer sentido. E por estratégia tributária, é realmente uma engenharia que pode ser financeira ou tributária mesmo. Pagar o imposto para liberar, entre aspas, esse recurso com pagamento incentivado de 8%. O Wagner, aí me permite também complementar, é que muita gente tem ativo no nome pessoal. E a partir de 2024, a transferência dos ativos para uma estrutura, um veículo de investimento, uma BVI, uma Bahamas, vão precisar ser feitos a valor de mercado. Então, o que você pode fazer como estratégia tributária? Considerando que você tem a intenção de transferir seus ativos que estão no nome pessoal para dentro de uma estrutura, você atualiza os ativos em 31/12, recolhe os 8% e na transferência você vai fazer o valor de mercado, mas você vai ter um novo custo. Então, na prática, se você tem ativos adquiridos há muitos anos, você vai ter uma redução aí de imposto
ao considerar que você vai ter um novo custo de aquisição para poder comparar com o valor de mercado do ativo na data de transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, isso é uma das estratégias tributárias também que a gente acabou não colocando aqui, mas vale a pena considerar. É, casa a casa, né? Mas é isso. É olhar para o caso do cliente, fazer a conta. Tem cliente que tem essa possibilidade de alavancar. Eu pessoalmente acho uma estratégia muito benéfica. Você está usando o dinheiro do banco para pagar o seu imposto e usando a tua rentabilidade para pagar esse valor e debitando os juros. Então, você não gasta seu dinheiro. Assim, são 4 grandes grupos que a gente traz aqui como opções. A Denise trouxe uma dúvida, até legal de se trazer aqui nesse cenário. Ela pergunta: ao optar por atualizar aplicações financeiras na pessoa física, pagar os 8%, sem retirada de valor, né? Então, atualizei e deixei lá a carteira do jeito que ela está. Só fiz a atualização e paguei os 8% no Brasil. Como fica se houver no ano seguinte resultado negativo? E no caso de resgate de valor no mesmo cenário? Maravilha. Então, atualizei tributação definitiva. Paguei o imposto. Para o fisco, se desvalorizar, não tem crédito. Pagou, está pago. Se valorizar, você tem um imposto de 15%. Tá? Então, pela diferença do valor de 31/12 atualizado e o valor de venda. Então, se desvaloriza, não tem crédito, você vai acumular, na verdade, prejuízo, né? Lembra, agora a gente tem uma grande mudança, feliz mudança, inclusive, foi uma das maiores mudanças que a gente teve do ano passado para agora, que antes a gente não conseguia fazer com que as perdas fossem compensadas dos ganhos, agora você consegue. Então, atualizei. Vamos lá, vamos dar um valor. $100.000, 4,13, tem R$ 434.130. Chega no dia 15 de outubro, vendi por 300 mil. Essa diferença, reais, tá? Já converti. Os 300 mil menos o valor de compra, você tem um prejuízo a compensar de outras transações. Tá? Maravilha, Wagner. E aqui a gente entra no famoso ABEX. Então, a primeira etapa é apurar o novo valor de mercado do ativo. E o governo, ele trouxe alguns sistemas que precisam ser observados. A gente vai olhar um pouquinho mais na frente. Aqui a gente primeiro vai chegar no valor de mercado desse ativo, que a gente já falou aqui inicialmente, mas vamos abordar na prática. Aquele mesmo exemplo lá atrás, de uma cota de fundos do Morgan Stanley, a $189.000, ele está valendo $206.000. O câmbio, 48413. Eu pego o valor de mercado em 31/12, no último dia útil do ano passado, multiplico pelo câmbio, que é o novo 26562, que eu brinquei lá atrás, que é o 48413. Você vai chegar no montante em real, no último dia útil do ano de 2023. Vocês vão notar que o custo histórico é de 923 mil. O valor atualizado é de 998. A diferença de um para o outro é minha base de cálculo para fins de incidência dos 8%. E esses 998 mil reais, desculpa, eles vão entrar na ficha de bens e direitos, tá? Então, esse vai ser o seu novo custo. A gente vai mostrar lá na frente como expor isso no imposto de renda. Então, mas aqui é mais para fins de apuração. Então, você pega o custo, os ativos que foram adquiridos, vê o valor de mercado dele em 31/12, multiplica pelo 48413, você chega na ótica real do valor de mercado daquele ativo no último dia do ano. Diferença do custo histórico para o valor de mercado é a variação positiva que vai ter a incidência dos 8%, tá? Aqui é um exemplo que a gente falou um pouquinho também da necessidade de um especialista para poder determinar o valor de mercado de um ativo que não é negociado em bolsa. Exemplo, um imóvel. Então, a gente pegou aqui um exemplo em que o imóvel custou $184.000 e 918 mil reais na ótica real. Contratei uma empresa especializada, ele informou que esse ativo que valia $184.000, hoje ele vale 380. Esse valor de 380 eu multiplico pelo 48413. Vocês vão notar que $380.000 contempla inclusive as benfeitorias que eu fiz nos anos anteriores. E eu vou chegar numa posição de R$ 1.839.000. Quando comparado ao custo histórico, tanto do ativo quanto das benfeitorias, eu tenho uma variação positiva de R$ 921.000. Esse vai ser a base para a incidência dos 8%, que é um exemplo de um ativo que não é negociado em bolsa, que você não tem a opção de pegar lá no extrato bancário e notar o valor de mercado. Você, de fato, tem que ter um especialista. Isso se aplica para imóvel, para lancha,
para carro, ou seja lá o que for, tá bom? Deixa aqui. Wagner, aqui é contigo. E aí, quando a gente entra na parte das empresas, as empresas, como eu falei, né, você tem duas óticas de atualização, né? Então, primeiro você atualiza o capital social, tá? Então, nesse exemplo aqui, do lado esquerdo, custo histórico, lado direito, valor atualizado. Então, a gente pega aqui 702 mil dólares, aqui na parte de baixo, tá? De 2018, custo histórico, 702. Então, você tem um custo histórico de 2 milhões 634, valor atualizado, 3 milhões e 400. Lembrando, o capital social mantém o mesmo valor, tá? Mandei nesse exemplo aqui 702.477,46. Na prática, esse valor aqui já está registrado na sua contabilidade. Em teoria, a sua contabilidade está confrontando com o seu IRPF, está com a sua declaração de imposto de renda. Falo na teoria porque muitas vezes não está, mas tem que estar cruzando. E aí atualiza o valor do câmbio para o câmbio 4,7413, enfim, e tributa 8% em cima dessa variação. Do lado direito, a gente está fazendo só a parte do lucro. Então, tem ali dois lucros, né? O lucro acumulado até a data de 2023 e o net income, que é o lucro corrente de 2023. A somatória desses dois atualiza para o 4,74, deu um valor bruto, 2.339.774 nesse exemplo, e aplica 8% em cima disso. Então, você tem duas óticas de tributação. O que diz na legislação é que você tem que olhar o patrimônio líquido. Mas, quando a gente vai fazer a demonstração no IR, você tem que mostrar de maneira separada. A parte de capital social, só o câmbio, e a parte do lucro não existia no seu IR, né? Lembrando, o lucro nunca foi declarado no imposto de renda. Ele vai passar a ser declarado caso você atualize, já declara na declaração de 23, que vai ser entregue em 24, ou na declaração de 25, os lucros de 24 vão ser também uma linha nova no seu IR. Então, são duas linhas diferentes no seu imposto de renda. E aí, até complementando aqui, vocês vão notar que em cima do capital social, como não é uma empresa privada, não negociada em bolsa, você aportou 702 mil dólares, são os mesmos 702 mil dólares. A sua base de cálculo para fins de incidência dos 8% é a variação cambial. Não vai ter nenhuma variação positiva do capital social, porque não é uma empresa negociada em bolsa. Então, você vai ter uma exposição à variação cambial e a outra, de fato, foi o que o Wagner falou, são lucros não declarados no imposto de renda, e em 2025 só vão ser declarados lucros auferidos em 24. Lucros que foram auferidos até 31/12 de 23, vocês só vão tributar quando efetivamente tirar de dentro da empresa. Então, a regra tributária ela não pode voltar no tempo, né? Princípio da anterioridade fiscal. Então, os lucros de 24 que vão ser expostos em 25. Você não vai pegar esse lucro que foi oferido em 31/12 de 23 e expor em 25. Isso aqui vai ficar no seu balanço e você vai tratar fiscalmente, né, quando tirar de fato de dentro da empresa. E aqui a gente trouxe o Abex na prática. Nós fizemos uma gravação aqui, bem rápida, tá? Eu vou comentando enquanto ela vai passando. Mas, basicamente, o fisco ele desenvolveu 3 etapas para poder você recolher a atualização do imposto. A primeira delas é a apuração. E o que me parece é que ele quer garantir que você não vai errar ao apurar o imposto que deve ser recolhido. Então, a primeira etapa não consiste, de fato, em reportar algo à Receita Federal. É uma ferramenta que vai te auxiliar na apuração do imposto. Essa ferramenta ela está disponível no site do governo e você pode apurar de duas formas. Ou você pega o backup do seu imposto de renda do último ano, 31/12/22/23, e importa aqui. E aí você seleciona qual ativo que você quer atualizar ao valor de mercado, quais dos ativos que estão no exterior. Ou você pode fazer input manual. Caso você utilize o backup do seu imposto de renda, você tem que utilizar o backup com a extensão DEC, DEC. E aí esse sistema vai reconhecer todos os ativos no exterior que estão lá na sua ficha de bens e direitos na última declaração. Você pode fazer input manual, como eu falei, e por fim você apura. E aqui é um exemplo onde você seleciona o arquivo, extensão DEC, você vai certificar de que de fato é o ativo que constava na sua última declaração, confirma. Esse valor de mercado que a gente acabou de apurar, então o valor de mercado em 31/12 multiplicado pelo câmbio do último dia útil de 2023, é o valor de mercado do ativo, você seleciona e apura o imposto a ser pago. Importante,
O demonstrativo de apuração precisa ser salvo na sua máquina, porque ele vai ser usado na outra etapa, que é a segunda etapa. Então, aqui esse é o demonstrativo que precisa ser salvo, tá? Esse vai servir como base para o requerimento, que é a segunda etapa. Aqui é um exemplo bem rápido, tá? Que é o input... Opa, não foi. Aqui. O input manual. Então, o Jaime Leigo, ele fez o input manual do ativo que ele optou por atualizar. Então, ele foi lá, colocou o grupo, o que poderia puxar direto do backup, ele fez de forma manual, também não tem problema nenhum nisso. Ele vai fazer a apuração disso, então, o valor do custo histórico no imposto de renda, frente ao valor de mercado em 31 do 12, seleciona e apura. A diferença é que um você importa direto, o outro você faz o input manual. Essa é a segunda etapa. Então, o pessoal fala em atualização, não é tão simples, tá? São diversas etapas que precisam ser respeitadas para poder você chegar na opção da atualização do ativo. Aqui você já começa a oficializar a sua decisão de atualizar os ativos a valor de mercado. Você, por meio do portal do ECAC, é um site da Receita Federal, certificado digital ou seu login lá de acesso, você preenche um requerimento. Esse requerimento vai estar na caixinha lá de legislação em processo, tem uma caixinha chamada requerimento web, onde você vai selecionar a declaração e lá vai estar o famoso ABEX. O ABEX você seleciona e aqui você vai fazer a seleção do requerimento e vai selecionar o arquivo que eu comentei para vocês salvarem lá atrás. Então, esse vai ser o documento suporte para você, de fato, falar que aquele era o imposto devido, porque a própria Receita Federal te ajudou a apurar esse imposto. E aí você vai comprovar isso por meio da declaração que você salvou na primeira etapa. E aí você vai optar aqui, vai confirmar, certo? Mais à frente, você confirma que o documento foi enviado, você coloca o valor de custo, o valor de mercado novamente do ativo, é o mesmo que você preencheu ali na etapa anterior. Tem a opção de retificadora da ABEX, tá? Não a minha declaração foi retificada. Não, é retificadora da ABEX. Então, você pode optar por retificar, caso você decida não atualizar um determinado ativo. Aqui, se tiver a retificadora que eu comentei, embaixo, se for alguma divisão, etc., e você envia o requerimento. Eu não cliquei em enviar o requerimento aqui, porque senão ia ficar um apontamento de dívida lá tributária e eu não queria isso para mim. Mas é basicamente isso, tá? Essa é a segunda etapa. E, por fim, você chega na emissão do DARF. O DARF, no SICALC, na Receita Federal, preenchimento rápido. Quando você clica em preenchimento rápido, você vai botar o seu CPF. No caso aqui, o Jaime Leigo já preencheu tudo antes, acusou. Você pode colocar aqui o nome do ativo ou que de fato você optou pela atualização. O código é o 7238-01. Então, vocês vão ver aqui que é atualização do valor de bens no exterior. Tipo e período de apuração, 12 de 23, tá? Que é o último dia útil de 23, é a base de cálculo para fim de atualização. O número de referência é o número gerado no requerimento da segunda etapa, onde eu não cliquei ali. Então, você tem que salvar essa informação, porque ele vai ser... É importante para você vincular o DARF emitido ao requerimento enviado, tá? Você chega no valor principal a ser pago aqui. Esse é o DARF. Vai estar lá o ABEX na descrição. Aqui ficou um pouquinho pequeno, mas está basicamente formando que foi o ABEX. Recolher o imposto, você pode informar a atualização do valor na DIRF de 2024, que é onde a gente vai entrar aqui. Então, você fez a etapa avaliou sua declaração de bens e direitos, selecionou os ativos e vai optar por atualizar, fez o procedimento do ABEX junto à Receita Federal por meio de 3 etapas, que eles disponibilizaram recentemente. E aqui você entra na fase de expor na declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, o mesmo exemplo aqui, o fundo em Luxemburgo. Selecionei porque eu optei pela atualização, então dou um check the box nessa linhazinha aqui, apontado com essa setinha, e eu saio de um custo histórico de R$ 923 mil para um novo custo de R$ 998 mil, porque eu optei pela atualização, recolhi o imposto e concluí todo o processo para poder aderir à sistemática de atualização. Imóvel, a mesma coisa, seleciono a opção pela atualização, o meu custo sai de 918, vai para 1.839.000,
porque eu apurei também o ABEX para esse ativo, porque eu optei por atualizar esse ativo. E aí, A quando a gente fala da empresa... empresa, Opa, que, pode falar. desculpa, eu atravessei, Desculpa, então. Wagner. Quando a gente fala da empresa, aquilo que, retomando aqui, né? Como eu acabei vinculando a empresa, eu estou tomando a sua frente aqui, Henrique. No capital social, como eu falei, né, a gente só vai atualizar o valor do câmbio, então o valor em dólar continua o mesmo. Clica ali na opção, tem que dizer que foi um ativo, você tem a opção de atualização, e a única maneira de atualizar ou é colocar novo dinheiro, ou nesse caso aqui, sem colocar novo dinheiro, atualizando a 8%. E aí, capital social é tranquilo, né? Já tem um câmbio histórico e vai ter um novo câmbio. E aí, pronto, passa para o próximo, por favor. E aí você vai ter agora uma nova linha IR. Essa linha não existe ainda. Nunca existiu, não existe ainda. Você vai ter que adicioná-la no seu IR e colocar exatamente a menção de crédito de dividendos a receber. Então, na discriminação aqui, crédito de dividendos a receber da empresa, chega o seu DLTD, se já nas Ilhas Virgens, blá, blá, blá. Então, a base de atualização é o valor em dólar vezes o valor em dólar dos estoques de lucros, vezes 4,3413, 2.339 vezes 8%, pagou o imposto, está resolvida a conta. Esse valor aqui, 2.339, só relembrando, então você tem aqui 483 mil dólares, que o câmbio varia. Está 4,413. Vamos supor que você tire o dinheiro da estrutura, distribua o dividendo, que o câmbio é 6. A variação cambial não é fruto de tributação. Então, quando a gente fala lá atrás, naqueles 4 quadrantes, né, a estratégia tributária pode ser essa. Quero proteger meu câmbio do lucro a 4,8413. Ponto. Toda variação positiva que tiver no futuro, para este ativo, somente para os lucros, é isenta de tributação sobre qualquer variação cambial, né, dos 4,84 para qualquer valor adicional. Tá? Eu diria que esse aqui é mais importante, porque tem gente achando que é pegar o PL, multiplicar pelo 48413, comparar para o custo histórico e tributar 8%. Quando, na verdade, o capital social, a atualização se dá de uma forma e o lucro, ele se dá de outra e a exposição é diferente também. Um entra como crédito para receber, você vê que aqui o lucro não estava sendo declarado no ano passado. Eu optei pela atualização, recolhi 8% e ele passou a ser declarado como um crédito a receber. Esse crédito a receber, como o Wagner comentou, é uma alíquota definitiva. Se o câmbio sair de 4,84 para 6, no ano em que você decidir tirar esse lucro da empresa, você não paga mais nada, porque foi uma alíquota definitiva que incidiu sobre o seu lucro acumulado. E aqui é a Duas carinha, linhas, né? né? Então, duas linhas. Basicamente, desculpa, Vitor. Duas linhas. O capital social já existe, só vai atualizar o câmbio. Crédito, dividendo a receber, linha nova, e bota o valor ali do crédito, dividendo a receber, o valor em dólar, vezes 4,3413. Exatamente. Até desculpa, Wagner, Nada, porque eu fui no nada embalo complexo. aqui e acabei não falando. Instrução normativa 2180. Vou deixar essa bola com o Wagner, porque ele se debruçou depois dessa publicação. Acho que ele vai ser a pessoa melhor para poder explicar ela. Legal. Até tem algumas perguntas aqui que eu acho que seriam legais a gente falar aqui que se referem à atualização, tá? Tá, deixa eu Então, voltar aqui então para poder estar só não deixar ninguém sem ficar na mesma resposta. página. O Décio perguntou se apura um DARF para cada item do ativo atualizado. Na prática, são todos juntos, né? É É, um DARF sim. só que contempla já todos os cálculos. Isso aí, perfeito. Maravilha. No ABEX tem que ser feito ativo a ativo ou é uma declaração só para fundos, mais imóveis no caso de exemplo. Enfim, isso é ativo a ativo ou é declaração para fundos. Lembra que no início que a gente falou da atualização é uma permissão sua, uma opção sua, atualizar ativo a ativo. E quando você entra na BEX, você pode subir a sua declaração, já vão estar todos os ativos ali, você vai selecionando seus ativos que você deseja declarar. Então, assim, você pode selecionar um ou todos, ou dois ou três, fica a sua opção. Então, a BEX ele é feito na prática de ativo a ativo. Você tem que saber o valor de mercado. O input de valor de mercado é individualizado. Você não bota o input total, não. Então, para cada ativo que você tem, vai ter o input individualizado lá na BEX. É legal. Wagner, só um ponto aqui. Eu estou recebendo notificação de print de tela. A gente vai disponibilizar essa apresentação, tá? Tanto a apresentação como a gravação também. E a gente vai estar à disposição para poder tirar qualquer dúvida depois do evento, sem nenhum problema. Bom, é importante, a gente não falou no início, né? Esse evento vai estar na nossa plataforma do YouTube. A gente tem uma seção no nosso site
só da Lei 14.704 e da Gestão Normativa 2180, então vai estar lá também. A gente lançou um relatório falando especificamente somente sobre a transparência, highlights para as pessoas terem como uma orientação, né? Então, grandes pontos que são importantes serem considerados para a transparência. E na atualização, que está muito pesada essa apresentação, que de fato na atualização, porque muita gente está considerando, a gente vai disponibilizar isso aqui para vocês, fiquem tranquilos. Bom, vamos lá, tem outras dúvidas aqui, depois a gente separa para responder tudo em bloco, para até não atrasar aqui muito a nossa apresentação. É o último bloco, tá, pessoal? Então, é um pouco mais denso, sim, essa parte. É novidade. A Gestão Normativa 2180 foi lançada na semana passada. Já estamos digerindo ali os impactos, ouvindo diferentes opiniões, trazendo as nossas questões e tendo ali um entendimento. Mas algumas questões a gente já pode até trazer como já direcionadas. E duas principais, sem dúvidas, parece que as pessoas conversam. A gente quer deixar isso claro, que é a compensação de perdas e a compensação dos impostos pagos no exterior. Tá? Em relação à compensação das perdas, pode passar aí, por favor. Então, uma questão inclusive trouxeram uma dúvida aqui, a gente acabou respondendo já. O Wagner Andrade, obrigado por ter respondido, a gente só ratificou que realmente é isso que é considerado. Então, você teve, por exemplo, perdas nas suas aplicações financeiras a partir de 24, tá, gente? Isso aqui é todo o regramento de 24 em diante. Tive lá, comprei, vendi ativo, recebi bom, recebi cupom, recebi dividendo, tá? O net de tudo é prejuízo. Se for prejuízo mesmo, você pode compensar de duas maneiras. Ou compensar para períodos seguintes, ou compensar com lucros de offshore, de uma estrutura controlada, né? As apurações das perdas ou ganhos de entidades controladas são feitas de maneira individualizada. A gente vai aprofundar mais detalhes logo na sequência. Mas a compensação de perda, vamos supor que você tem a perda numa estrutura controlada. Essa perda dessa estrutura não contamina os seus lucros de aplicações financeiras. Porém, não contamina benéfico, né? Não reduz a tua base de imposto. Porém, o contrário é verdadeiro. Então, você pode tanto carregar o prejuízo para abater do lucro de uma entidade controlada, ou pegar esse prejuízo e levar para o ano seguinte, caso a compensação das perdas com os ganhos seja maior, seja negativa, né? Você tenha resultado negativo no final do dia. Então, você carrega para o ano seguinte. Ah, Wagner, tive lucro no ano seguinte. E essa perda aqui, net dela, paga o imposto pelo líquido. Se continua negativo, carrega para o ano seguinte. Então, você sempre carrega esses prejuízos para compensar quando houver lucros, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui já comentei, né? Então, caso no final do período haja acúmulo de perda não compensada, você joga para o próximo período. Obviamente, a perda só pode ser compensada uma vez. Não adianta você pegar uma perda de 24 e compensar com 25, 26, 27. Então, ela só compensa no período seguinte. E se ainda continuar com perda, vai e joga para o ano seguinte a este segundo de perda. Tá? Você não vai consumindo aquele acúmulo de prejuízo, né? Você utiliza uma única vez. Exato, exato. Em relação à compensação de impostos, aqui está onde as pessoas estão perdendo cabelo, inclusive a gente. Porque a compensação de impostos, a gente, hoje no Brasil, se você tiver um investimento no seu nome pessoal, você só pode, já era assim e continua assim, tá? Você só pode compensar impostos de ativos detidos no nome pessoal em países que o Brasil tem acordo de reciprocidade fiscal ou acordo para evitar a bitributação. Na prática, os dois acordos, eles se diferem um pouco, mas os dois têm o mesmo objetivo: não tributar a mesma renda. Tá? Então, por exemplo, o Brasil tem um acordo de reciprocidade com os Estados Unidos. Tem acordo de reciprocidade com 3 jurisdições, tá? Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Então, se o brasileiro, residente fiscal no Brasil, investe nesses países, se tiver um pagamento de imposto por alguma determinada renda, este valor pago lá é um crédito do imposto que seria devido no Brasil, obviamente no limite desse imposto. Então, se no Brasil a gente tem a tributação de 15%, se você pagar, por exemplo, nos Estados Unidos, são 30% de retenção na fonte de dividendos pagos aos estrangeiros. Os outros 15% é rasgado. Você não pega esses 15 adicionais e compensa com outro ativo, tá? Então, você tem que pegar o ativo individualizado, coloca na conta, vê quanto que vai dar o imposto, vê o imposto que foi pago e tira aquele valor. Então, você vai ter ali uma diferença de tributação. Aquele valor ali de diferença de tributação é o seu limite de compensação. Você não pode pegar um ativo, um imposto pago por um determinado ativo
e compra um ativo específico, então a ação da Apple, não vai pegar esse valor pago da ação da Apple e compensar com a ação, dividendo da ação de algum outro ativo que não tenha tributação. Então, você só compensa para aquele ativo e que vai trazer uma certa complexidade para fins de controle. Tá? E até reforçando, Wagner, a gente trouxe exatamente essa comparação aqui, porque todo mundo está colocando compensação na mesma cesta. Mas existe a compensação de prejuízo e existe a compensação de imposto pago no exterior de acordo com o acordo de reciprocidade que o país tem com os Estados Unidos e com outras jurisdições também. Então é importante separar esse entendimento para você aplicar da forma correta. Exato. Então, vai ser um controle adicionado aí que as pessoas vão ter que ter para fins de impostos, né? De perdas é relativamente simples, mas a compensação de impostos a gente acredita que vai ter uma certa complexidade, principalmente quem tem a carteira muito pulverizada. Importante, a compensação de impostos, quando a gente fala em ativos detidos no nome pessoal, só pode compensar nessa regrinha que eu comentei, né? País que tem acordo de reciprocidade ou acordo para evitar bitributação. Se o cliente investe numa estrutura estrangeira controlada, offshore, empresa americana, por exemplo, e essa empresa investe nos ativos e tem ali o imposto pago, independente do país, é permitida a compensação desse imposto para o lucro dessa entidade, né? Então, é um grande benefício ainda de se usar a estrutura offshore opaca. Transparência, a Uhum. gente vai falar um pouco mais de detalhe, mas transparência é como se fosse o ativo detido no nome pessoal. Então, é exatamente o mesmo regramento fiscal. Na opaca que você consegue ter. Parei de ouvir. Não há mais o fato, é a geração do lucro. Só que essa legislação ela foi pensada, né, e estruturada, inspirada nas Ô, tentativas. Wagner, hein, Wagner, desculpa te cortar. Deu uma pequena oscilada na internet. Se você puder voltar um pouquinho, tá? Que teve um pessoal que não Legal. pegou a introdução. Você sabe exatamente onde parou para não. Eu não sei, eu também fiquei sem ouvir. Desculpa, não Ótimo. entendi. Então vamos lá, voltando. A gente tem aqui um regramento até 2023 e um regramento para 24 em diante. Em 23, até 31/12/23, qual era o regramento? Só pagava esse imposto no Brasil pela retirada de recursos, tá? Ou por um gasto pessoal dentro da estrutura offshore. O Fábio comentou que travou na compensação de impostos na offshore. Já tem tempo, então. A gente volta nesse tempo aqui, Fábio, nesse tema aqui, já chego lá. Então, a gente só pagava imposto pelo que o sócio tinha acesso ao capital, ou tocando no dinheiro, numa conta lá fora, numa conta no Brasil, em qualquer lugar, tirou o dinheiro do offshore ou da estrutura controlada, melhor dizendo, direto ou indireto, para a pessoa física, tinha ali o imposto, 27,5, pelo Carnê-Leão. O que mudou para frente, 24 adiante, é que o evento de imposto não é mais a retirada, é a geração do lucro. Só que essa legislação ela foi inspirada nas legislações anteriores, obviamente, ela bebeu de muita informação anterior, e teve lá a medida provisória 627, que converteu na 12973, a Lei 12973. A Lei 12973, ela trouxe tributação de entidades no exterior detidas por entidades no Brasil, então essa regra de diferimento a gente já tem há muitos anos para empresas no Brasil. Da seguinte maneira, exatamente a mesma regra para a pessoa física, tá? Você tem uma entidade mãe, uma filha. Para fins de determinação do imposto, do lucro, disposição do imposto de renda, você vai ter que demonstrar como se elas fossem irmãs. Ou seja, é muito normal
a gente teve vários casos de clientes que abriram uma estrutura offshore e uma estrutura americana para deter ativos imobiliários, por exemplo, nos Estados Unidos. É muito normal que essa atividade imobiliária americana gere prejuízo fiscal. E a legislação trouxe o seguinte: essa empresa americana vai ser demonstrada do lado da empresa offshore para fins de imposto. Ou seja, o prejuízo da empresa americana não contamina o resultado da empresa offshore. É um cuidado que tem que ter bastante, gente. Por isso que a gente botou essa entidade aqui, controlada diretamente e indireta, que você vai ter que ter, apesar de uma ser mãe da outra, você vai ter que tratar tributariamente como se elas fossem irmãs. E dentro do balanço, é relativamente fácil de se fazer isso, abrir contas segregadas do lucro que foi oriundo da empresa indireta, né? Nesse exemplo que eu dei da empresa americana. Então, assim, você vai mostrar, apesar de uma ser mãe da outra, para fins fiscais, vai mostrar separadamente. E aí, vamos supor que as duas vamos supor que uma dê prejuízo e outra dê lucro, tá? Vamos supor que a offshore tenha investimentos financeiros, recebeu cupom de bônus, dividendo e tal. Deu lucro. A empresa americana deu prejuízo. A empresa americana pega esse prejuízo dela e carrega para o ano seguinte. A empresa offshore deu lucro, 15% de imposto. Tá? Então, é uma questão que você tem que realmente considerar. O que era uma estratégia para os textos que tiveram no passado, era de fato, consolidava tudo numa só, nos textos do passado, tá? Então, antes do projeto da Lei 14.754, nos outros textos a gente conseguiria compensar, mas nesse agora são entidades irmãs, é exatamente o mesmo conceito da Lei 12.973 que impacta as empresas brasileiras que detêm patrimônio no exterior. E aí, até voltando ao ponto que o Fábio trouxe, né? Da parte de compensação de impostos pagos no exterior. Se o ativo está no seu nome pessoal, no exterior, né? Ativo internacional, está no seu nome pessoal, e você paga imposto lá, você só pode compensar esse imposto se for um país que tem acordo de tributação ou acordo de reciprocidade, respeitando o limite do imposto devido por essa renda aqui no Brasil. Você não tem crédito desse imposto para outro ativo. Maravilha. Se você fizer um investimento via uma entidade no exterior, controlada, abrir uma offshore, abrir uma empresa americana, por exemplo, coloquei ali a carteira, gerou a tributação ali dentro, esse imposto ele é integralmente debitado do imposto que seria devido no Brasil pelo conjunto de rendas que forem geradas na estrutura. Então, usar a entidade controlada direta e indireta ainda é muito benéfico para você conseguir pegar compensar todos os impostos, né, pagos ou retidos no exterior. Tá? Mas a mensagem desse slide aqui é exatamente essa: considerar que são irmãs. Ainda não temos a ficha no imposto de renda, isso aqui é só para o ano que vem, tá, pessoal? Então, o impacto mesmo é na declaração de imposto de renda 24, que entrega em 25. Então, a gente não tem ainda a ficha da declaração de imposto de renda, que você vai mostrar essa entidade uma irmã da outra. A gente não tem mesmo, tá? A gente vai ter E isso aí, mais para o futuro. Wagner, só te complementando aqui, é, a- aqui a gente trouxe porque é importante quando a pessoa coloca uma subsidiária americana para deter um imóvel nos Estados Unidos. O imóvel, por conta da atividade, é um ativo gerador de prejuízo por conta da sua depreciação, e a pessoa estava em mente que ia ser somado ao resultado operacional da offshore para poder chegar no resultado negativo. Logo, não tem incidência do lucro, mesmo que não distribuído. Então, o que a 2180 trouxe é que as empresas vão ser declaradas individualmente, separadamente. O lucro vai ser visto de forma individualizada. Você não vai pegar somar só porque ela é subsidiária. Você vai pegar o lucro da subsidiária, controlada indiretamente, vai tributar ou não se tiver lucro ou prejuízo. Se for uma empresa que está atuando no mercado imobiliário, tende a dar prejuízo, você não vai tributar, você vai carregar para os anos seguintes. E a empresa, nesse exemplo aqui, deu US$ 150 mil de renda ordinária, fruto de dividendos, de juros, que o investidor aqui optou por colocar ativos financeiros na BVI. Então, aqui, ele tributaria 150 mil a 15%, e se tivesse um prejuízo aqui numa subsidiária, ele não iria tributar, mas ele não poderia somar isso para poder chegar na base de cálculo negativa. Então, a estratégia de utilizar ativos imobiliários para poder tornar a base de cálculo negativa funcionava nos textos iniciais, agora ele deixou claro que não é assim. Ele vai olhar individualmente para cada entidade que compõe a estrutura internacional. É até um ponto interessante, Vitor. O padrão contábil é o padrão brasileiro. Tá? Então, as pessoas estão começando a se atinar isso para fins de demonstração do lucro.
Lá, um exemplo rápido, só para a gente não ficar tão preso aqui, a gente pode tratar, tem várias dúvidas aqui que a gente recebeu, antecipadamente peço desculpas porque não conseguiremos responder todas, mas a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para realmente os amarrar. A estrutura americana, ela está fazendo a contabilidade no padrão americano, US GAAP. Padrão americano, por exemplo, se você compra um imóvel, uma casa, que é utilizada para aluguel residencial, na contabilidade tem um desconto de tributação de 1,27,5 avos. O que é isso? O imóvel é considerado depreciado em 27 anos e meio, então 1,27,5 avos é descontado da sua demonstração de resultados sem gastar dinheiro nenhum. 27 anos e meio. No Brasil, isso é o US GAAP, tá? No Brasil, BR GAAP, padrão brasileiro de contabilidade, a depreciação imobiliária, salvo depreciações aceleradas, que tem que ter um estudo, mas a depreciação imobiliária tradicional, 25 anos. Então, na prática, 27,5 nos Estados Unidos, 25 no Brasil, você tem mais depreciação, ou seja, eventualmente menos lucro ou mais prejuízo no padrão brasileiro. Se for um imóvel comercial, são 35 anos. Aí a discrepância pode ficar grande. A depreciação fiscal nos Estados Unidos é de 35 anos, no Brasil, 25, e você tem que fazer pelo padrão brasileiro. Tem que ser pelo brasileiro. Tá? Então, é uma questão, uma dúvida que as pessoas estão trazendo, né? Ah, vou ter que ter duas contabilidades? Talvez sim. Uma no US GAAP para fins de IRS, né, Receita Federal Americana, e outra no BR GAAP para a Receita Federal do Brasil. Tá? Maravilha. E aqui a Legal, gente última. até o último, mas até trazer um ponto, uma frase que o professor do INSPER trouxe, né? Aqui na prática a gente começa a ver que o fisco entregou para a gente uma cesta cheia de gatos e a gente está aqui para poder desmistificar esses gatos. Então aqui o Wagner vai falar um pouquinho da equivalência do custo de ativo quando você optar pela transparência, quando você tem que abrir a carteira de investimento dos ativos. Legal, assim, o que é a transparência? A transparência foi uma ferramenta que o fisco trouxe para te dar uma alternativa a não ter tributação recorrente sobre os seus lucros. Tá? Vamos supor que você comprou, por exemplo, aqui, até exemplo desse balanço aqui, tem 200 private equity, 250 mil, e você teve um reconhecimento de ganho de 75 mil dólares. Na OPAC, esses 75 mil, mesmo que não tenha uma distribuição, um evento de liquidez, ele vai ser faturador de imposto. E aí o que o fisco fez? Olha, se você quer uma... Essa é a regra que eu coloquei, tá? Vai ter tributação. Se você quer uma forma diferente, não pagando imposto, pagando só por liquidez, só por crédito na conta, eu te concedo o regime de transparência. Então, o regime de transparência, ele surgiu apenas por conta disso. Inspirado, inclusive teve uma dúvida aqui, eu achei interessante, falando do regime de transparência americano, mas foi inspirado no regime de transparência americano, apesar de, lá nos Estados Unidos, não ter declaração de bens, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem bens, dívida, tem tudo que você tem, de ativos e passivos está praticamente ali no IR, né? Nos Estados Unidos são basicamente as rendas. Mas voltando aqui, como que você vai mostrar para o fisco brasileiro esses ativos que são detidos pela sua offshore ou empresa americana e não estão plugados direto no seu nome pessoal? É um ativo detido indiretamente. Então tem aqui uma offshore, tem ali um conjunto de ativos. Você pode falar, fisco, essa empresa aqui era transparente. Tá? Não existe para fins fiscais no Brasil. Ou seja, esses bens vão ser declarados como se fossem meus. Primeira dúvida, Wagner, qual que é o valor que eu uso? Tem muita gente que está achando que vai atualizar. Adotei a transparência, eu tenho que atualizar. Ou adotei a transparência, vou atualizar sem imposto. Não. Na prática é assim, o que diz na legislação é o seguinte, você tem que pegar qual é o valor desse investimento, qual é o valor proporcional desse investimento frente à sua carteira inteira e multiplicar pelo valor que está em real no seu imposto de renda. Tá? A Receita Federal até resolveu dar uma simplificada na conta, eu achei que até complexificou lá na instituição normativa, que ele fez um cálculozinho, a gente mostra de maneira diferente aqui, que a gente acredita que é mais simples olhar para o balanço e fazer essa conta do que olhar carteira de investimentos e imposto de renda para fazer a conta. Então, na prática é o seguinte, você tem aqui valor do capital social da empresa, 1.257.000, members equity. Então, capital social da empresa, maravilha. Este é o teu valor base de custo. O seu custo do IR não vai mudar. O valor total em reais e em dólares que está no imposto de renda não muda, continua o mesmo. Capital social vezes o percentual que este ativo específico, você tem que abrir toda a sua carteira, lembra, né? Aqui a gente trouxe o Private Equity. Então, que esse Private Equity, 325 mil dólares,
representa frente à carteira total, 1.740.000. Tem um percentual, então esse valor de ativo, ele percentualmente representa um valor percentual. Esse percentual vezes o valor do capital social vai dar um valor, nesse caso, 234.748. E aí você multiplica pelo câmbio médio do seu imposto de renda, provavelmente já vai estar lá na sua ficha de bens e direitos o valor do câmbio médio. Tá? Então, deu um valor lá, 880.377. Este valor aqui vai ser o valor referente ao teu private equity, de uma estrutura transparente. Vai fazer a mesma coisa para o Fixed Income Fund, para o Apple Stocks ali, pegar o valor, quanto esse ativo representa frente à sua carteira total no dia 31/12, multiplica pelo seu capital social, depois multiplica pelo seu câmbio médio. Deu valor real, ponto de joguinho de regra de 3, né? A gente prova real. Então, o valor que tinha antes em real tem que ser o mesmo valor do somatório de todas as linhas em real dos ativos que você tem. Tá? Então, fazer um Excelzinho relativamente simples e você consegue fazer essa transparência. Bom, e por último bloco, aqui é um assunto mais denso, a gente vai procurar ser bem realmente didático e trazer o que a gente está pensando e como que a gente entende que tem que ser o registro do reconhecimento das receitas de ativos financeiros. Tá? Passa aí, Vitor, por favor. Bom, vamos lá. A gente tem três maneiras de reconhecer as receitas oriundas de ativos financeiros. Tá? Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. São nomes, tá? Esse aqui é o CPC 48. Eu, particularmente, gosto mais de usar as nomenclaturas do CPC 38, que é o anterior a 48, e também do SGAP. O SGAP usa a mesma nomenclatura do 38. Quais são as nomenclaturas que linkam, na minha visão, com o que a gente vai trazer aqui em termos de conceitos e classificações? Então, ativo financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado são os ativos no CPC 38 disponíveis para negociação. Tem um ativo, estou ali para comprar e vender. Tá? Na prática é isso. Está ali minha carteira, eu compro e vendo, minha atividade é essa. Ativos financeiros ao custo amortizado. Custo amortizado é o antigo mantido até o vencimento. Tá? Nos Estados Unidos, Health Maturity. E por último, não está por ordem, tá, pessoal? Já só colocou em 1, 2, 3, mas não está por ordem de preferência. E por último, ativos financeiros ao valor justo por meio de outro resultado abrangente. O nome grande para equiparar o CPC 38 no disponível para venda. O que é um ativo disponível para venda? Esse ativo não é do meu fluxo de compras e vendas. Esse ativo está ali. Se aparecer uma oportunidade, eu vou lá e vendo. E por que a gente traz uma equiparação ao CPC 38? Que depois virou CPC 48, quando o IFRS publicou a norma 9, IFRS 9, a gente teve que adequar o CPC ao IFRS 9 e criou-se o CPC 48. No CPC 38, você só olhava para o ativo para determinar qual era a classificação. Então, exemplo, comprei um tesouro Treasury lá do governo americano, vencimento 2030. Beleza, o que a empresa do Wagner, o que o Wagner, como diretor, como a pessoa que toma a decisão nessa estrutura, vai fazer em termos de reconhecimento de receita para aquele ativo? Ah, vai ser custo amortizado? Então, eu só reflito as variações da curva desse papel? Vai ser valor justo por meio do resultado? Então, todas as variações de custo, na verdade, todas as variações de mercado refletem no resultado, ou valor justo por outros resultados abrangentes que você, na prática, mostra o valor que foi de variação, mas não reflete no resultado. Antes, você só olhava para o teu objetivo com o ativo. Agora, você olha o teu objetivo da empresa, da entidade, e depois o objetivo com o ativo. Tá, então, a gente, quando tem um investimento, uma empresa, uma holding, né, de investimentos, já há uma presunção que tudo que você tem nessa holding de investimentos é disponível para negociação. Por que há uma presunção? Você abriu uma empresa para concentrar uma carteira de investimentos e o teu trabalho ali é gerir esse patrimônio, comprar e vender, enfim. Então, já há uma presunção a te levar para o modelo de reflexo no resultado diretamente. Há uma presunção da nossa parte, tá? Isso é muito de julgamento do contador e quem toma a decisão não é o contador. Tem muita gente jogando no colo do contador. Quem toma a decisão é a entidade, na prática, o dono da estrutura. Então, ele que toma a decisão de como que vai ser a marcação de cada um dos ativos. A marcação dos ativos ela é uma questão que, contabilmente, muda, né? Pode mudar de maneira significativa, a depender de um dos três reconhecimentos. Só que tem que ter um cuidado, né? A gente tem que olhar para essa estrutura, para essa mudança de legislação, considerando o histórico.
Qual é o histórico? Não tínhamos impostos. Nunca. E agora o fisco está colocando imposto. Beleza, botou 15% do lucro. Ele quer arrecadar o fisco, tá? Não é porque ele quer arrecadar que a gente tem que pagar, né? Mas tem que aceitar o que ele coloca. Mas ele mudou a regra fiscal pensando em arrecadar da maior forma possível. Já é dessa forma nos Estados Unidos, já é dessa forma em Portugal também, por exemplo. Então, os ganhos não realizados, detidos por entidades controladas, principalmente as entidades em paraíso fiscal, países com tributação favorecida, esses lucros consideram as variações do papel. Ah, Wagner, é muito injusto isso. Eu comprei um bonde, ou comprei melhor, comprei uma ação que estava valendo 100, agora ela vale 500, eu não vendi, e eu vou ter que pagar imposto sobre os 400 de diferença? Vai. Então, pelo nosso entendimento, isso é uma regra que o fisco fez propositalmente. E aí, o que aconteceu? O fisco falou, olha, tem muita gente levantando a mão pedindo socorro, né? Tem gente que só tem ativos para carregar até o vencimento. Não é justo mesmo que essa pessoa pague o imposto sempre, todos os anos, pela variação do ativo não realizado. Apesar de, inclusive, ter fundamento. Né? O fundamento do fisco é você que não realizou, mas o lucro você tinha. Né? E aí, o que o fisco fez? Eu te dou um novo regime. Criei a transparência, e aí, por conta da transparência, você não paga imposto enquanto esse ativo não tiver uma liquidez, não tiver um dividendo, não tiver um cupom, não tiver uma venda dele efetivamente. Então, assim, a gente está sendo muito conservador nesse sentido. A Receita Federal não trouxe na instituição normativa, no Perguntas e Respostas e na própria legislação, na 14704, a menção de que é proibido ou não de que vai por um caminho ou pelo outro. Tá? O que o fisco deseja é arrecadar, e ele te deu uma maneira de você não ter arrecadação recorrente por ganhos não realizados, que é a transparência na prática. Então, assim, a gente tem sido muito conservador para seguir exatamente no valor justo por meio do resultado. Só uma explicação bem breve. Já é uma questão contábil aqui que talvez nem todo mundo consiga assimilar tão rápido. Quais são as variações, tá? Entre os três ativos, entre as três formas de reconhecimento de receita. Reconhecimento de receita no ponto 1. Ativo financeiro é o valor justo por meio do resultado. Todos os ganhos e perdas, mesmo não realizados, refletem na sua demonstração de resultados, onde tem a apuração de lucro. Então, se você tiver um ganho não realizado ou uma perda não realizada, isso aumenta ou reduz o teu lucro, isso aumenta ou reduz a tua base de imposto, aumenta ou reduz o teu imposto. O segundo ponto, custo amortizado. Você só reflete para fins contábeis a curva do papel. Ah, comprei um bonde, vai pagar 7% ao ano. Só reflete os 7% ao ano. E aí você pode refletir isso como dinheiro no banco e resultado, ou como valorização do papel e como resultado. Só reflete no resultado, só se paga imposto o que está na curva do papel. E por último, ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Você reconhece o ganho contabilmente, tá? Então, no custo amortizado, você não reconhece o ganho, você reconhece as receitas. Tá? É isso. Tem um valor de lá de custo de 100 mil dólares, fica 100 mil dólares, se for rentabilidade 7%, vai reconhecer 7 mil por ano. No valor justo por resultado abrangente, você, nesse mesmo exemplo, tá? 100 mil dólares, remunerou 7%. Se for uma valorização do ativo, lembra, no valor justo por outros resultados abrangentes, não tem imposto enquanto não tem liquidação do ativo. O 100 virou 107. Só que esse 7, ele não vai para o resultado. Só tem tributação o que vai para o resultado da empresa. E aí esses 7 na prática, eles vão ser demonstrados dentro do patrimônio líquido. Quando a gente falou que o patrimônio líquido são contas de capital social e de reservas de lucros, né, lucros ou prejuízos, também tem a conta de ajuste a valor presente. Então você mostra que teve o ganho, só que esse ganho não é tributado. Wagner, vendi o ativo, perfeito, reverte, o que está como ajuste vai ser resultado e aí sim vai ter imposto. Algumas pessoas estão usando isso como uma maneira de ter, de fato, uma tributação diferida, ainda assim com estrutura opaca. A gente tem trazido esse cuidado realmente bem forte. O fisco está com uma equipe muito boa, que conhece os caminhos e que eu acredito que vai aumentar a fiscalização nesse tipo de reconhecimento de receita. Tá? Bom, esse quadro aqui eu não vou entrar tanto em detalhes, mas é basicamente assim. A gente tem, felizmente, alguns materiais na internet que fazem essas árvores de decisão contemplando o que está na regra fiscal. Né? Então, no IFRS 9, isso aqui foi inspirado no IFRS 9, a gente traduziu para o CPC 48, para o português, né? E o CPC 48. Mas na prática, o CPC 48 e o IFRS 9 são muito parecidos. Então, essa árvore aqui é uma árvore que ajuda a entidade a tomar a decisão por qual caminho seguir. Mas tem que lembrar que você tem um modelo de negócio,
é uma holding patrimonial de investimentos financeiros, que presume-se, na nossa concepção, que já está com tudo ali para negociação, e logo, repare, se você for aqui, modelo de negócio, ter ativo para coletar fluxo de caixa contratual, sim. Se for para ter pagamento principal e juros, você tem a opção do valor de mercado ou valor justo por meio do resultado. Então, detém ativo só para coletar fluxo de caixa contratual, ações, por exemplo? Não, aqui no canto da esquerda, tá? O investimento é em ações? Sim. Aí a gente entra aqui, detidos para negociação. Eu prefiro a nomenclatura do CPC 38. Então, o que é mantido para negociação vai para o SIM, Centro Ativo Financeiro ao Valor Justo por meio do resultado. Então, aqui é um quadrinho para ajudar a dar um direcionamento. Na prática, é uma complexidade que se leva para a estrutura muito grande. Eu e o Vitor, a gente trabalhou numa grande Big Four, empresa de auditoria contábil global, e a gente ficava algumas semanas auditando somente a classificação dos ativos. E não pode reclassificar os ativos de maneira a ser mais benéfico para a sua estrutura, tá? A depender de qual é a classificação, você não consegue reclassificar. Se você reclassificar a depender do que é permitido, tem que fazer demonstração retroativa, tem que fazer pagamento de imposto retroativo com multa e juros. Então, assim, é uma questão teórica, densa, que vale questionamento, que vale conversas, e o fisco não se posicionou diretamente. Não tem posicionamento do fisco falando, ó, é assim, proibido desse jeito, permitido desse jeito. Então, ainda temos aí a possibilidade de utilizar, exceto se o fisco se pronunciar durante esse ano. A gente está muito conservador em somente ir no ativo financeiro a valor justo por meio do resultado, tá? É um posicionamento nosso, é conservador e é a linha mais conservadora que a gente tem visto aqui para esse tipo de reconhecimento de receita. Por último, só falar um pouquinho da gente, né? A gente é uma empresa 100% focada no olhar internacional, para quem é principalmente residente fiscal no Brasil. A gente atendeu aqui clientes em mais de 10 nacionalidades, mais de 10 residências. Então, além do Brasil, já tivemos clientes nos Estados Unidos, Canadá, Índia, França, China, Nova Zelândia, Austrália, Moçambique, Portugal. Então, países onde a gente não tem conhecimento eventualmente da regra fiscal de lá, e a gente atua a quatro mãos com advisors para falar da parte de investimentos em impacto fiscal no Brasil e fora do Brasil. A gente já tem aqui uma experiência de 30 anos acumulada entre os sócios. Somos eu, o Vitor e o Luiz, os três sócios. O Vitor e o Wagner são sócios técnicos. Só mostrando um pouquinho como que a gente se divide, né? O Vitor é o cara que vai olhar para dentro, vai colocar o barco para andar na parte técnica, e o Wagner é a pessoa que vai abrir frentes aqui, conversar com as pessoas. Então, todo mundo que mandou dúvidas, a gente tem 20 dúvidas aqui, obrigado por esse envio. 20 dúvidas não respondidas, já respondemos 19. Obrigado por terem enviado, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês. E o Luiz é a pessoa que a gente brinca que é o que arruma a casa. Então, é um engenheiro de produção, caixinha de processos, coloca tudo aqui arrumado dentro do processo e organizado com o nosso time. E a gente tem dois pilares de atuação de negócios, um pilar de projetos, então, que a gente tem ali basicamente 3 grandes projetos. Então, novas estruturas offshore, a gente pode ajudar tanto a criação, como o ajuste, como a reestruturação, de fato, de uma offshore, de desmembramento de offshore, abertura de uma nova e transferência de capital, enfim, a gente consegue ter esse olhar internacional, refletir os impactos lá fora, principalmente de VI, Cayman, Bahamas, Uruguai, Malta, Luxemburgo, enfim, os países com tributação favorecida, e os reflexos disso para o Brasil, a gente faz esse olhar sempre conectado do que se faz lá fora, como que é a conexão aqui. Então, a gente pode tanto atuar numa estrutura nova, a gente já tem investimento ou não tem, a gente monta a estrutura, a gente monta essa carteira, ou transfere a carteira pessoal, como também a gente pode ajudar no processo de imigração, né, saída, imigração do Brasil, ajuste de estrutura, adição de herdeiro e etc. O outro pilar é o de manutenção. O pilar de manutenção são todas as rotinas que a pessoa física, residente fiscal no Brasil, precisa se atentar por ter esse patrimônio fora. Então, agora, pela Lei 14.754, você precisa fazer a contabilidade no padrão brasileiro de todas as entidades controladas no exterior. A gente faz esse balanço de casa. Obrigações acessórias fora, a gente ajuda os investidores a fazer o annual file lá de BVI, a pagar a taxa da agente de registro em tempo, a fazer o relatório de substância econômica, e etc., de tudo, as atas de aporte de capital, eventualmente contratos de empréstimo, deixar em dia todas as obrigações acessórias no exterior. Imposto de renda no Brasil, a gente apoia, a gente não faz a declaração, tá? Não é costume nosso fazer a declaração. A gente emite um relatório, a gente copia os dados e coloca na declaração.
Na prática é isso, a gente tira do trabalho do contador dele do Brasil ou dele mesmo próprio, de ter que fazer os ajustes lá de câmbio, saber qual é o impacto fiscal, a gente faz isso por ele, DCB é a mesma coisa, um relatório que o cliente copia e cola. Parte sucessória, a gente atua a quatro mãos, né, como um parceiro da família, para fazer um trabalho pré e pós-sucessão. Infelizmente, já tivemos a oportunidade de fazer 3 sucessões e vamos rodar uma quarta agora. E o cliente, infelizmente, veio a falecer agora em 24. Duas delas em BVI, duas delas nos Estados Unidos. Então, a gente já tem uma prática aqui de como fazer uma infeliz ou feliz prática de se fazer esse processo de sucessão. E o pré-sucessão a sucessão está do jeito que você quer. Então, a gente tem reuniões anuais com os clientes para saber, olha, seria o impacto fiscal seria esse, o imposto seria esse. Você quer seguir assim? Quer ajustar? Não quer? A gente consegue, por aqui, ter um guidance para ajustar a sua estrutura. E, por último, declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. A gente também conduz aqui, orquestra essa declaração junto aos CPIs dos clientes ou, eventualmente, com algum parceiro que a gente trabalha aqui para fazer essa declaração. Tem que ser um CPI, um contador certificado lá nos Estados Unidos, e a gente atua a quatro mãos com ele. Ô, Bom, em Wagner, eu ia relação à pedir para dúvida, você, sobre as dúvidas, a gente vai responder pós-evento, mas eu ia pedir para você responder a do Juan, porque ele mandou a pergunta dele de forma antecipada antes do evento, e a gente está devendo ele essa resposta. qual é a dúvida Juan específica? Ugard. Juan Ugard. Fiz uma retificadora este ano para incluir um investimento em ações que estava faltando. Após isso, fiz o download do arquivo DEC e importei no ABEX. Mesmo tendo sido incluído após 31 de 5/23, o ABEX identificou este novo ativo que permitiu incluir na atualização. Apesar do ABEX permitir a inclusão do ativo, não posso fazer a atualização devido a exatamente. Então, a dúvida do Juan é o seguinte: não tinha um ativo declarado, tá? Errei. E aí reconheci o meu erro, retifiquei a declaração de 2022, que foi enviada em 23 ou 24, né? A retificação depois de 31 de maio de 23. Então, a limitação que a gente tem na legislação só se pode atualizar ativos que foram declarados no Imposto de Renda 22/23, entregues até 31 de maio de 23. Tá? Declarados em 22, desculpa, no Imposto de Renda 22, com a declaração entregue até 31 de maio de 23. Retifiquei depois. Não pode atualizar esse ativo. Infelizmente, é a regra, tá? Ele só permite o que foi já declarado e retificações isso não está permitido. Pessoal, muito obrigado. A gente fica muito feliz aqui pela participação. A gente viu aqui que teve boa parte das pessoas ficou até o final. Tivemos aqui 23 dúvidas não respondidas. A gente vai entrar em contato com cada um de vocês. Vai ser um prazer conversar sobre cada uma das dúvidas. E a gente está 100% à disposição, seja pelo WhatsApp ou por meio do LinkedIn ou dentro do nosso canal de alertas aqui no WhatsApp também. Tá? Muito obrigado. Boa noite a cada um de vocês. Até a E próxima, pessoal. Um até grande a próxima. abraço.